Apocalipse capítulo 5, versículo 12, na página 35 do nosso livro, diz assim, que com grande voz diziam, bom, então aqueles anjos, né, a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, o que eles diziam, né? Então que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Ou seja, estão exaltando, né? Eu comento. Mais uma vez, o texto invoca a importância da morte de Jesus na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo derramou seu sangue e remiu os pecados de todos que se arrependem, né? E ele é o parente resgatador. Vocês certamente já ouviram falar nesse símbolo, né, que é muito pregado entre nós. Ele é aquele parente resgatador que vai resgatar a terra. E pela profecia, assim como eu tenho dito para vocês, a mensagem da Assembleia de Deus, lá em 1920, 1930, era o que Gunnar Wingre pregava, era o que Lourenço Olson pregava. Essa mensagem dizia o seguinte, que Israel voltaria para a terra de Canaã e que um dia Jesus reinaria sobre a terra através de Israel e seria um reino de paz que duraria 1000 anos. Não? E esse reino de paz nós estamos vendo que está muito próximo dele realmente acontecer na terra, porque está muito próximo da terra chegar no estado horrível que a Bíblia diz que serão os 7 anos anteriores ao reino de paz. Então, serão os 7 anos anteriores ao reino de paz. Então, o tempo que nós estamos vivendo é exatamente esse tempo. Bom, remiu a igreja, remirá Israel e remirá a humanidade. Então, a humanidade terá um período de 1000 anos em que será um período melhor do que a igreja vive hoje, porque eles terão os dons espirituais como a igreja tem hoje, terão a graça de Deus como a igreja tem hoje, só que Satanás e seus demônios estarão presos. Não vai haver essas igrejas gnósticas, maçônicas, como nós estamos falando, como o presbítero acabou de falar aí, que é a ponto de um satanista dizer que eles se reúnem com ele normalmente. Esse satanista deve até ficar sem entender, assim como eu disse para vocês, se vocês forem na internet e pesquisar isso que eu falo a vocês, vocês vão encontrar um site de um batista que ele fala, eu não consigo entender por que a maçonaria, os missionários batistas vinham junto com a maçonaria. Eu explico para ele, porque existe mais de uma igreja batista. E existe uma igreja batista, a Batista Reformada Protestante, que ela é satanista, ela é agnóstica, ela é maçônica. Ela nasceu com a maçonaria, ela é promovida pela maçonaria e até hoje eles se declaram maçons. Saiu na internet, é público, a primeira igreja batista de Niterói, que foi fundada por aquele mesmo maçom que está lá no livro Centelha em Restolho Seco. Aquele mesmo maçom, ele fundou 3 igrejas. A igreja em Santa Bárbara do Oeste, a Igreja Batista da Lagoinha e a primeira Igreja Batista de Niterói. E há cerca de 5 anos, nessa Igreja Batista de Niterói, estourou lá um escândalo, uma reclamação, porque descobriram maçons lá e eles, e alguns cristãos falaram, não, nós vamos expulsar esses maçons daqui, nem que a gente tenha que ir na justiça. E os maçons responderam que não tinha como fazer isso porque foram eles que fundaram. E realmente a história comprova. Foi esse pastor maçom que está lá no livro Centelha em Restolho Seco. Se eu tiver a oportunidade de conversar com um pastor, algum cristão que está lá nessa igreja, eu falo, sai daí correndo, meu irmão. Sai daí correndo, porque você manter a sua comunhão com Deus é difícil. Você está numa igreja que ela foi fundada por maçons, e isso hoje é fácil. Hoje você vai na internet e você descobre praticamente tudo. Só você pega uma inteligência artificial aí também, elas são tecnicamente muito boas. Eu estava até falar para vocês, estudando história da igreja, da Assembleia de Deus, e eu fui conversando com a inteligência artificial, irmãos, algo espantoso. E ela vai me dando, né? Eu pedi o nome do pastor que batizou o Gunnar Wingre.
E ela começou a pesquisar, falando das dificuldades que não encontrava. Aí encontrou numa literatura do Brasil um pastor, mas com um nome que estaria errado. Ela encontrou, irmãos, o cartório que registrou o batismo do Gunnar Vingre lá na Suécia, lá em 1897, né? Porque como lá na Suécia a religião é ligada ao Estado, quem é batizado, ele tem um registro em cartório. Então ele encontrou o registro em cartório, a data, a folha. Ele, se quiser, eu te mostro, vamos dizer, é o livro tal, aí deu o número do livro tal, a folha tal, tudo onde, vamos dizer, está o registro do batismo do Gunnar Vingre. Hoje você acha praticamente tudo. Eu vou colocar para vocês depois também um diálogo. Eu fiz assinatura de uma inteligência artificial para melhorar os meus vídeos, as minhas imagens, e essa inteligência artificial, eu cheguei para ela e falei, escrevi assim, eu vou passar o texto para vocês, eu coloquei lá no grupo de história da igreja, eu vou passar para vocês esse texto, né? Aí eu falei para a inteligência artificial assim, eu quero te ensinar uma coisa, você tem capacidade de aprender? Ela falou, sim, eu tenho capacidade de aprender, pode falar. Aí eu aí eu falei para ela, olha, você escreveu uma coisa errada. Você falou que o anabatismo começou no século XVI, com a Reforma Radical. Mas isso está errado. Os valdenses, eles eram anabatistas. Os novacianos, aí citei diversos nomes, né? Aí ela falou o seguinte, aí ela pesquisou, ela falou, caramba, que informação importante, eu vou colocar essa informação aqui nos meus arquivos. Você está me ajudando. Aí ela falou, aí ela descreveu mais, os valdenses realmente que foram fundados por Pedro Valdo, próximo do ano 1200, aí me deu aquele relatório e aí eu respondi a ela, mais uma informação errada que você me passa. Os valdenses não foram fundados por Pedro Valdo. Aí eu citei para ela uma fonte de um bispo católico que diz que os valdenses eles surgiram nos dias de Constantino, já fugindo para os vales. Aí ela confirmou, realmente existe essa fonte e eu não tinha atentado. Você está me ajudando muito. Irmãos, uma coisa interessante, né? Tudo que ela foi falando e ela aprendendo, e ela falando, olha, toda informação mais que você puder me passar. Aí eu fui passando o nome de diversos anabatistas, igrejas anabatistas, e ela foi comprovando, realmente esses só batizavam adultos. E você veja, eu achei interessantíssimo. Ou seja, a partir de agora, se alguém fizer uma pergunta a essa inteligência artificial, ela não vai mais responder que os anabatistas surgiram no século XVI. Ela vai responder porque eu expliquei para ela, olha, os anabatistas surgiram com Novaciano lá no ano 253, quando ele começou a batizar os membros que ele recebia da igreja de Roma. Né? E ela comprovou que realmente Novaciano fazia isso, então ela ou seja, ela passou algumas informações técnicas até muito boas por um lado, tá bom? Mas, por outro lado, ela recebeu essa informação técnica de quem? Das enciclopédias organizadas por católicos e protestantes. Quando eu fui lá e falei, ela pesquisou nos arquivos dela, ela conhece os valdenses, ela certamente tem aquele livro que eu coloquei lá do bispo católico, dizendo que os valdenses surgiram lá nos dias de Constantino. Ou seja, ela assumiu essa nova informação, tá bom? Então, nós estamos vivendo um período também que nós temos condições até de aprender rapidamente com a inteligência artificial e corrigir, e ela mesmo verificar nos seus arquivos, né, e verificar que ela estava passando uma informação errada. A definição que tinham colocado para ela de anabatista era uma definição errada. Eu acabei de colocar lá no grupo para vocês um texto, diálogo com a inteligência artificial. E isso eu fiz hoje, irmãos. Isso eu achei tão interessante que eu botei lá no grupo de história da igreja e coloquei agora também no grupo para vocês poderem ler. Porque é algo realmente interessante, como ela vai aprendendo. Para vocês terem ideia, resultou em 16 folhas
16 folhas no tamanho A4. Eu passei lá para vocês. 16 folhas de diálogo com a inteligência artificial e ela agradecendo porque ela estava aprendendo e pedindo para eu ensinar mais sobre os anabatistas. Fui dando diversos nomes de anabatistas. Pedro Heltzinski, que viveu em 1400, ela pesquisava e confirmava, porque esse é um homem conhecido. Ele escreveu cerca de 56 livros. Por exemplo, o filósofo russo Dostoiévski, acho que é esse o nome, me fugiu agora o nome dele, ele era admirador desse anabatista, tá bom? E também aquele Mahatma Gandhi também era admirador desse anabatista, que era um pacifista. Mahatma Gandhi se inspirou nesse pacifista. Então é um homem conhecido. Mas se você, vamos dizer, quem foi passar esse material para essas enciclopédias que foram sendo escritas na história, quem foram? Foram os católicos e protestantes. O assembleiano não tinha acesso. E principalmente, tanto católico como protestante, como eu digo para vocês, principalmente os protestantes. Protestante, ele é um movimento da maçonaria. Então ele não queria falar de Pedro Heltzinski, mas eu falei para a inteligência artificial, ela buscou nos livros e ela confirmou. Pedro Heltzinski era um anabatista, ela me agradecendo. Eu mandei lá para vocês o material, muito interessante para vocês lerem depois.